Hoje eu vou te ensinar a fazer essa coisa super fofa para Páscoa. Quer aprender? Então bora fazer arte comigo! Então, no kit para montar, você vai encontrar todas as peças aqui, ó, recortadas com corte a laser, os aviamentos, apostila, folha de moldes, para você montar uma coelha igualzinha a essa. Então, vamos ao nosso passo a passo. Então, eu vou pegar as duas partes do corpo, vou juntar aqui, vou pegar um alfinete para juntar aqui as peças, com a linha, nó numa ponta só da linha. Eu vou começar o ponto caseado aqui pela lateral. Então, eu vou dar o primeiro ponto aqui, ó, introduzindo a agulha, ó, do meio, né, ó, pra fora. Então, volto com a agulha aqui, ó, no mesmo lugar. Aqui nessa laçada, eu vou fazer o meu primeiro nó. Depois, os demais pontos, eu venho assim, ó, dou o ponto, ó, de frente para trás. Sempre me certificando se a agulha está saindo aqui, ó, na parte de trás do feltro. E a linha sempre atrás da agulha. E aí eu vou continuar dessa forma por todo o contorno do corpo. Esse é o ponto caseado. Aqui no canal a gente tem uma videoaula falando só sobre esse ponto. Então agora eu vou continuar aqui, ó, fazendo toda a parte até chegar aqui em cima. Casei toda a volta do corpo. Agora eu vou pegar o plumante e eu vou colocar aqui dentro. O enchimento, a gente tem que empurrar bem aqui, ó, na parte de baixo, para o pezinho ficar bem firme. E depois a gente vai colocando mais plumante. Se você quiser ajudar com um palitinho, olha, para empurrar aqui. Esse palitinho a gente tá mandando na nossa caixa. Todo mundo que compra a nossa caixa, né, do lançamento de Páscoa, vai ganhar um palitinho assim, ó, para ajudar a empurrar o enchimento aqui quando vocês estiverem trabalhando. Preenche bem, para ficar bem fofinho. E agora eu vou fechar essa parte aqui do corpinho com os pontos, certo? Eu vou terminar de fechar aqui para ficar dessa forma. Corpinho pronto, ele fica desse jeito. Agora nós vamos então montar os bracinhos. Vamos juntar duas partes aqui do feltro. Vou pegar aqui a linha. Vou fazer a mesma coisa do corpinho, olha. Dar o pontinho do meio para fora. Volto com a agulha aqui no mesmo lugar. Dou o primeiro ponto. A laçada para fazer o primeiro ponto caseado. Então aqui nós vamos casear em toda a volta, igual nós fizemos com o corpinho. Vou deixar aqui, ó, uma abertura aqui em cima. Eu também vou colocar o enchimento e aqui o palitinho, ó, vai ajudar muito na hora da gente empurrar o enchimento lá dentro do bracinho, olha. Com um palitinho facilita, porque às vezes o dedo a gente não consegue pôr, né? E agora, então, aqui a gente vai terminar de fechar esse bracinho. Então, ó, vem aqui, ó, dar o último ponto, ó, para nós arrematar, mas eu vou voltar aqui, ó, no primeiro pontinho que eu tinha feito lá no início do nosso trabalho. Olha, vou passar a agulha aqui por dentro. Entro com a agulha bem aqui, ó, no pezinho do ponto. Saio com a agulha lá embaixo, ó, que a gente esconde a pontinha da linha, e o arremate ficou pronto. E aí, então, nós vamos fazer dois bracinhos, olha. Então, agora nós vamos fazer do vestido, que são duas partes. Vou juntá-las aqui, vou colocar um alfinete, e aí nós vamos casear de um lado e do outro. Também dou o pontinho aqui do meio para fora. Volto com a agulha aqui, ó, no mesmo lugar. Passo a agulha aqui na laçada. Vou fazer o primeiro nó. Ó, aqui não deu certo para ele. Isso. O nozinho tem que estar sempre aqui em cima. E aqui, então, eu vou continuar passando o caseado em todo o contorno aqui da peça.
E vou casear então até aqui embaixo, depois começar dessa outra parte. E vai ficar assim, olha, caseado aqui desse lado. Agora então nós vamos fazer a orelha, separo as duas partes brancas. Aqui nessa parte rosa eu vou passar um pouquinho de cola, aqui ó, bem no meio. Vou colar essa parte sobre essa. E agora com a linha cor-de-rosa, eu vou passar um alinhavo aqui em cima. Um alinhavo bem pequeno. Tem gente que chama de pesponto, tem gente que chama de alinhavo. Mas na verdade é esse pontinho, ó. É o pontinho que você sobe e desce. Para esse ponto ficar bonitinho, é importante que você venha entre aqui ó, com a agulha bem próximo ao pontinho anterior, para que não fique um espaço muito grande aqui ó, entre um ponto e outro, procurando deixar o ponto aqui também bem próximo da borda. E aí eu vou passar esse contorno em toda a volta aqui da peça. Ó, vai ficar desse jeito, com todo o alinhavo aqui em volta. Aí com a linha branca nós vamos passar o caseado aqui em volta da orelha, que é o mesmo ponto que a gente trabalhou para fazer as outras peças, né? O corpo, o braço. E agora aqui por essa abertura nós vamos encher. Então, coloquei o plumante. E agora eu vou terminar de fechar com o ponto caseado. Vou fechar até aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, não, a gente vai deixar aberta. Não tem necessidade da gente costurar essa parte, tá? Então, coloquei o plumante lá dentro. Finalizei aqui, ó, com o último ponto. E aqui, ó, para eu arrematar, eu vou entrar com a agulha aqui no meio. Passo com a agulha aqui, ó, entre os pontos. Né? Não tá aparecendo agulha nem na frente nem atrás. Puxo a agulha aqui em cima. E aqui eu vou esticar a linha e vou cortar bem rente, porque aí a ponta da linha ela se esconde lá dentro. Esses fiozinhos de plumante aqui que sobram, depois a gente pode, né, cortar com a tesoura ou queima com o isqueiro, tá bom? E aí então nós vamos fazer, olha, duas orelhinhas para ficarem assim. Agora nós vamos fazer então a cabeça. Então vocês vão encontrar, né, os dois recortes aqui ó, da cabeça, para que a gente consiga fazer o rostinho, né, de uma forma bonitinha. A gente deixou aqui ó um gabarito para vocês na nossa folha de molde. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar esse molde aqui na folha para ficar dessa forma. Vocês vão pegar a agulha, vocês vão passar a agulha assim, ó, nesses riscos, na pontinha, né, no início e no final de cada risco, ó, da sobrancelha, aqui dos cílios, do buraquinho dos olhos. Aqui na boquinha a gente faz alguns pontinhos contornando para que isso sirva para nós como um gabarito para a gente poder costurar. Vocês vão entender melhor aqui na hora que eu for colocar sobre o feltro. Então assim, ó, fiz, olha, todos os buraquinhos aqui, dá para ver melhor, né, ó. Vou posicionar aqui, ó, sobre o rostinho. E aí com a caneta fantasminha, que é aquela caneta que depois ela apaga com o calor, nós vamos vir aqui, ó, em cima desses pontinhos e eu vou marcar com a caneta. São os pontinhos que depois eu vou ligar. Onde ficou fraquinho, ó, eu posso reforçar. Aqui na boquinha, principalmente, olha, é muito importante para me ajudar na hora de costurar e deixar a boquinha com os pontinhos bem perfeitos e não ficar torto. Olha, e ficou desse jeito, ó. Que isso aqui vai me facilitar agora na hora da costura. Então, para começar, eu vou fazer a boquinha. Então, com agulha, né, linha vermelha. Então, assim, ó, aqui eu vou trabalhar com o ponto atrás. O ponto atrás é assim, ó. A gente entra nesse segundo ponto e vai voltar um. Por isso que ele chama ponto atrás. A gente sempre volta um ponto, tá? Então, eu vou entrar com a agulha, olha, aqui nessa marcação. Aqui é bem importante que a gente seja bem precisa na hora de entrar com a agulha, para que o ponto fique certinho, fique bonitinho. Vou descer aqui. Agora eu venho, olha, um ponto à frente, nessa marcação seguinte. E aí eu vou voltar bem aqui, ó, no pezinho, no buraquinho desse ponto anterior. E eu vou fazendo pontinho por pontinho, olha.
Esse ponto, gente, às vezes pode ser que na primeira vez não saia perfeito. Isso também é treino, tá? Pega um pedacinho de um retalhinho, faz a costura no retalhinho, depois volta, faz de novo. Olha, fiz um lado, agora eu vou fazer essa parte aqui de cima. E agora eu venho para esse ponto aqui da lateral, ó. Esse ponto atrás, a frente ele fica, na frente do trabalho, né, o ponto fica bonito, só que na parte de trás fica uma emboleira de linha. Olha, aqui ficou a frente, olha, a parte de trás, olha, não fica um avesso bonito, tá? Então esse ponto atrás a gente só pode usar quando o avesso aqui, ó, não for ficar visível. E aqui então eu venho e arremato, ó. Olha, ele vai ficar assim, aí a gente dá uma ajeitadinha, né? O certo é que ele ficasse certinho, perfeito dos dois lados, mas nem sempre isso dá certo, né? Então por isso que eu falei que é treino. Aqui eu tenho outro, esse aqui eu fiz com mais calma, ó. O pontinho tá um pouquinho mais perfeito, né? Agora eu vou colocar aqui em cima, vou juntar as duas partes da cabeça, vou posicionar as orelhas aqui em cima, e aí eu vou fazer uma marcação aqui, ó, desse lado, pra eu saber onde que tá a orelhinha. Dobro aqui a parte da frente, dobro aqui ao meio. Por essa marcação eu faço do outro lado. Vou colocar aqui, ó, um sobre o outro. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma orelha aqui. E a outra orelhinha aqui. Tá? E agora a gente então vai passar do caseado aqui em toda a volta para fechar essa cabeça. Então, assim, eu vou juntar essas duas partes, né? Frente e costa. Alfineta aqui direitinho, para não sair da posição. Então, agora aqui eu vou começar a fechar a cabeça por esse lado. Porque, assim, é o lado que eu acho que vai me deixar menos defeito. Se ficar algum defeito aqui na emenda, depois eu vou esconder com o laço. Então, eu vou começar aqui, ó. Uns 2 pontinhos antes de chegar aqui na orelha. Dou o pontinho, ó, de frente para trás. Volta com a agulha aqui de novo na frente. Aqui eu vou fazer a primeira laçada e vou puxar. Vou fazer mais um ponto e mais um. Quando eu chegar aqui na orelha, eu preciso casear essa peça, deixando a orelha aqui no meio, certo? Então, como que eu faço esse ponto, né, do caseado quando tem uma peça aqui, ó, no meio do meu trabalho? Então, olha, eu vou dar o ponto aqui. Olha, bem aqui em cima, ó, rente a parte de cima aqui da cabeça, só que eu tô pegando só na orelha, ó. Ponto lá na orelha. Sair aqui atrás, ó, não tô pegando a cabeça, tô pegando só a orelha. Puxo a linha. Vou voltar com a agulha aqui, agora pegando lá na cabeça e saindo aqui na frente, tá bom? Puxo a linha. Aqui quando eu saio, ele tem que estar na mesma altura, ó, dos pontos que eu estava fazendo. E agora aqui eu passo a agulha dentro dessa laçada e puxo. Aí o ponto ele vai ficar exatamente do mesmo tamanho do pontinho que eu tava trabalhando aqui, ó, anteriormente, tá? Então vamos lá de novo, ó, entro com a agulha aqui, ó, na orelha, bem rente à cabeça, mas eu estou com a agulha só na orelha. Saio lá atrás, deixo uma laçada aqui na frente, entro com a agulha, olha, de trás para frente. Saio com a agulha aqui na cabeça, puxo a linha, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Quando você der esse ponto, sempre puxa a linha aqui, ó, para o ponto ficar justinho e ficar bonito, tá bom? Então agora a gente vai fazer esse contorno aqui, ó, pegando a orelha. Aqui a gente vai casear normalmente. Nessa parte da orelha repete o processo, depois continua o caseado normal. Quando a gente chegar aqui, a gente vai parar para poder encher. Então, olha, caseado feito por essa abertura aqui. Então, nós vamos agora encher a cabeça.
Então, a gente vai colocando o plumante e vai empurrando. Coloquei o plumante e agora então aqui eu vou fechar, passar a agulha aqui e a gente vai então fechar essa cabeça. Não tá pesado demais, não coloque muito enchimento para ficar muito pesado, porque senão depois a cabeça tomba. Então agora que a gente vai fechar essa cabeça. A gente vai arrematar, a linha tá quase no fim, olha, tá bem em cima. Então, ó, terminei de fechar aqui, vou dar o ponto aqui, ó, no primeiro, né? Passo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto que eu havia feito. Com cuidado para não soltar essa linha. Entro agora aqui e vou sair lá na frente. Aqui eu espalho melhor, né, o enchimento aqui dentro, porque eu não quero uma cabeça muito pesada. Então aqui, ó, já fechamos então a cabecinha, né? Tem as marcações aqui do olhinho. Nessa marcação aqui dos olhos, agora a gente vai aprofundar para depois nós colarmos o olhinho. Então, com um pedaço de linha branca, nó numa ponta só da linha, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, de frente para trás e vou voltar no mesmo lugar aqui, ó, de trás para frente. Vou novamente de frente para trás e vou puxar a linha, que é para aprofundar o olhinho. Olha. Essa profundidade, ela dá uma diferença na expressão do olhar do bichinho. Faz isso 2 vezes. Aqui eu posso já entrar e sair na outra marcação, ou eu posso sair com a agulha aqui na frente, corto a linha, não precisa dar nó porque a linha tá presa ali dentro, ela não se desfaz. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho, ó. Entro com a agulha, olha, de frente para trás e volto. Eu gosto bastante, né, de fazer isso nos bichinhos, porque eu acho que muda muito a expressão aqui do olhar. Então, antes da gente colar os olhinhos, a gente vai agora fazer a marcação dos cílios, tá? Só que essa marcação dos cílios eu vou fazer de forma que não fique aparecendo aqui atrás, porque essa parte de trás vai ficar aparente no bichinho, né? Então, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, do meio, ó, onde tem a marcação aqui do olhinho, ó, pro nó ficar aqui dentro, saio aqui, ó, nessa primeira marcação. Daqui eu entro, saio na marcação aqui do lado, venho aqui embaixo, vou na marcação do lado, e depois saio aqui em cima e já vou para a sobrancelha. Olha, vou fazer a mesma coisa pro outro lado agora. Eu prefiro fazer todas essas costurinhas, esses pontinhos, sempre com a cabecinha pronta, do que a parte da frente, sabe? Quando a gente fez aqui a boca, a gente poderia ter feito isso. Só que acontece, quando a gente coloca o plumante, dá uma diferença quando a gente faz o ponto depois da cabeça pronta, que ele fica até meio fundinho, sabe? Fica mais bonitinho. Então agora a gente vai fazer desse lado a mesma coisa, ó. E aqui agora eu vou dar o pontinho para arrematar. Para arrematar. E agora então nós vamos com a cola quente. Aqui eu vou usar 2 botões número 13. São aqueles botõezinhos com pezinho que eu já cortei o pé. É o mesmo botãozinho que o pessoal utiliza para fazer amigurumi, só que eles usam com o pezinho e com a trava lá dentro, né, da cabeça. E aqui eu cortei o pezinho. Então agora que eu vou passar cola quente, vou colar.
quando vaza um pouquinho, a gente tenta descolar depois que ela estiver fria, tá? Ó, botãozinho com o pezinho também do focinho, que eu também já cortei o pezinho. Aí eu venho aqui e olha que bonitinho. Tá, então agora nós vamos colar aqui as bochechinhas. Lá no site nós temos os pacotinhos desses recortes, tanto com 10 unidades como pacotinhos com 50 unidades, tá bom? Aqui eu seguro com a ponta do alfinete para não sujar o dedo, para facilitar na hora da colagem. Venho, colo uma bochechinha aqui do lado, colar aqui do outro lado. Então agora o laço eu vou trabalhar com a cola quente, porque eu preciso de uma secagem rápida. Vou dar um pinguinho de cola aqui no meio, outro pinguinho de cola aqui, dobro as duas pontinhas. Vou pegar essa parte aqui que é a perna, dou um pingo de cola aqui no meio, vou colocar aqui em cima, um pingo de cola aqui no meio novamente, pego essa tira, colo bem aqui em cima, virou, um pingo aqui, e mais um pinguinho aqui. E o lacinho tá pronto. Então agora eu vou passar a cola aqui atrás e agora nós vamos colocar aqui na orelhinha. Essas marcações aqui, ó, da caneta fantasminha, dá pra gente apagar com o calor. Então vocês podem vir só com a pontinha da pistola, ó, sem cola, encostar aqui, ó, que some, tá bom? Só tem que tomar cuidado para não sair cola, tá? Aquelas pistolas que ficam vazando cola, tem que tomar cuidado, porque senão depois vai manchar de cola, olha, tá bom? Ou vocês podem vir com ferro de passar, com pranchinha de cabelo, que também dá super certo. Nessa parte aqui de trás da cabeça, que ficaram as profundidades, quem não quiser que fique muito aparente, pega a agulha, e aí vocês vão raspar assim, olha, que aí ele cria uma película de pelinhos aqui em cima, e vai esconder esse buraquinho, olha. Ó como que fica legal. Ele esconde bem aquela profundidade, né, do buraquinho. E aqui a cabecinha tá pronta. Então agora nós vamos fazer da cenoura, separa as duas partes aqui. Entre elas nós vamos colocar aqui o cabinho da cenoura, vai posicionar a outra parte aqui por cima, vamos alfinetar a peça. E aqui então nós vamos passar o caseado em toda a volta, como nós fizemos com outro trabalho. Lembrando que essa parte da folha, ela tá dentro da cenoura, né? Então, o processo aqui de costura é igual ao processo da orelha da coelha. Ó, vou começar aqui só para vocês lembrarem. Então, ó, dou ponto aqui pra gente começar o trabalho. Passo a agulha aqui dentro para fazer o primeiro nozinho. Vou casear aqui, normal. E aí, quando eu chegar aqui, ó, em cima da folha, vou fazer aquele mesmo processo da orelha da coelha, ó. Agulha aqui em cima da folha, talvez aqui dá para enxergar melhor, né? Ó, então aqui, ó, vou dar o ponto, ó, em cima da folha, puxo a linha, deixo essa laçada. Aqui eu não peguei na cenoura, eu peguei só na folha. Agora, aqui atrás, eu vou entrar na cenoura. Aqui eu tenho que pegar cenoura e folha, para poder prender a folha lá dentro, né? Ó, saio aqui embaixo, puxo, passo a agulha dentro da laçada e puxo a linha. Mais uma vez, olha. Agulha aqui, olha, na folha, bem rente à cenoura, tá? Deixa a laçada aqui, vira, dá o ponto agora aqui, ó, pegando a cenoura e a folha lá dentro, né? Puxa, passa a agulha por dentro da laçada e puxa a linha. E agora aqui é só continuar. A gente vai passar todo o contorno dela. Olha, contorno feito. Agora então, eu vou colocar o plumante aqui dentro. Ó, com o palito também vai me ajudar a empurrar o enchimento lá dentro, porque é uma peça pequena.
Olha, empurra bem, né, o enchimento lá dentro. Então, agora aqui eu vou terminar o caseado. Cheguei no último pontinho, virei, venho aqui, ó, no primeiro ponto, passo a agulha aqui, puxo. Olha, o remate fica perfeito, entra com a agulha aqui atrás. Só que agora aqui ela tem umas marcações, né, na cenoura, uns detalhes. Então, com a agulha bem aqui, ó, eu entro e já saio aqui, ó, nessa primeira marcação. Entro aqui, vou sair aqui embaixo. E aqui eu saio lá atrás. Como eu vou colar essa cenoura na mãozinha da coelha, não tem problema que a parte de trás ficou assim. Agora nós vamos fazer os detalhes aqui no vestidinho da coelhinha. Então, eu tenho aqui, ó, mini folhinhas e tenho mini florzinhas. Todas essas peças a gente também tem, né, lá no nosso site, os pacotinhos. Então, vamos colar aqui. Na parte de trás, nós vamos colar, olha, 2 mini botõezinhos. Pode ser colado também com a cola de silicone, tá? Ou se quiser, pode usar a cola quente. Bom, agora então nós vamos para montagem. Então nós vamos pegar todas as peças aqui da coelha. Primeira coisa, eu vou vestir aqui o corpo no vestido. Nós vamos colar aqui, ó, a gola. Cola aqui nessa parte de trás aqui do vestidinho. Aqui tem que ser cola quente, não pode ser cola de silicone, porque eu preciso de uma secagem rápida e firme. Então tem que ser cola quente, ó. Capricha na cola, pega a cabeça, centraliza a cabeça aqui. E agora que a gente tem que segurar, né, até ela colar realmente. E agora aqui, então, nós vamos colar os bracinhos, ó. Passa cola quente também. E vou colar, olha, um bracinho aqui do lado, o outro bracinho. E aqui a gente coloca a cenourinha. Pode colocar assim, pode colocar assim. E agora, por último, para finalizar, a gente vai pegar o pompom. Vou passar cola quente aqui. Põe o dedo aqui assim e cola. Ai, que bonitinho! E tá pronta então a nossa coelhinha. Olha que bonitinho. E aí, o que vocês acharam dessa coelhinha? Ela ficou muito fofinha, né, gente? E esse rabinho aqui, então, ficou um charme. Junto com a coelha, você também pode utilizar um coelho para formar esse lindo casal. Eles fazem parte da nossa coleção de Páscoa 2026. Tem também os porta-recados, que são peças super legais, versáteis, que você, além de utilizar como porta-recado, você pode colocar chocolate para deixar a peça ainda mais gostosa. E por último, nós temos também essa guirlanda com um casalzinho menor de coelhinhos, muito fofinhos. Tem várias flores aqui para decorar essa guirlanda. Se vocês não quiserem utilizar a guirlanda para Páscoa, é só trocar a palavra Feliz Páscoa por uma palavra Bem-vindo, que também pode decorar a porta da sua casa. Uma outra opção, você pode tirar, ó, a palavra Feliz Páscoa, pode tirar os coelhinhos menores e colocar o coelho maior. Pode colocar a coelhinha, você também pode colocar um coelhinho, que também vai ficar muito lindo. Eu estou encantada com a nossa coleção de Páscoa 2026. E você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, já curte esse vídeo. Beijos e até a próxima!